À noite, a garota foi arrastada à força por um bando de delinquentes para um beco deserto, com as roupas já meio rasgadas. Deitada no chão, seus olhos estavam mortos, como se soubesse o desfecho de sua noite, enquanto você, sentado não muito longe, comia churrasco tranquilamente. Lembrando-se da sua luz branca de luar que você perseguiu por 5 anos, que de repente mandou uma mensagem dizendo que aceitaria sua confissão, mas quando você chegou ao bar para encontrá-la, ela disse que só disse sim porque perdeu um jogo de bebida. Desanimado, você foi sozinho para a rua beber alguns copos de vinho. Quem diria que você veria alguns valentões encurralando uma jovem na esquina da rua? Embora a garota chorasse implorando por misericórdia, a resposta dos valentões foi uma surra. Você originalmente não pretendia se intrometer. Mas quando você viu os valentões prestes a fazer algo com a garota, você finalmente não conseguiu deixar de soltar uma palavra suja. Que bando de animais! Olhando ao redor, você pegou uma garrafa de vinho vazia do chão e correu em direção a eles. Pegando-os desprevenidos, você derrubou 2 com a garrafa. Não se sabe quanto tempo vocês correram. Chegaram a uma rua deserta. Você ofegou olhando para a garota ao lado. Não tinha olhado com atenção antes. Agora olhando, não é de admirar que os 2 valentões a tivessem cobiçado. A garota tinha um rosto delicado e bonito, corado. Além disso, sua camisa branca estava molhada pela chuva, a pele clara por dentro aparecia e desaparecia. A garota notou seu olhar imóvel. Ela imediatamente mostrou um olhar cauteloso e recuou um pouco. Você, parado no mesmo lugar, sorriu um pouco constrangido. Vá para casa rapidamente, não é seguro para uma garota estar lá fora sozinha no meio da noite. Dizendo isso, você tirou um punhado de trocado molhado do bolso, colocando na mão dela. Quem diria que assim que você estava prestes a se virar e ir embora, você sentiu sua roupa ser fisgada por algo. Quando você se virou para olhar, descobriu que a garota estava segurando a barra da sua camisa com as 2 mãos, e disse com um pouco de súplica nos olhos: Isso. Você pode me emprestar 10.000 yuans? Eu vou te devolver logo. Nesse momento, você esfregou os ouvidos. Não ouviu errado? Esta garota realmente pediria 10.000 a um estranho? Você olhou para a garota de boca grande com alguma dúvida. Ela não teria fugido de casa? Se não, que tipo de pais criariam uma filha tão branca e pura? E apareceria sozinha à beira do rio no meio da noite? Você perguntou hesitantemente. Você brigou com seus pais? Se sim, você pode simplesmente fazer um escândalo para seus pais e se desculpar. Ao ouvir isso, a garota não respondeu. Apenas uma expressão de constrangimento apareceu em seu rosto, e então ela baixou a cabeça lentamente e disse: Eu não vou voltar. Eu não quero me casar com um velho que eu nunca vi. A informação nesta frase era um pouco demais, o que o fez não conseguir distinguir a verdade da falsidade por um tempo. No entanto, olhando para os olhos límpidos da garota, parecia que ela não estava inventando uma mentira deliberadamente. O que você vai fazer? Eu não tenho muito dinheiro no bolso, mas posso te ajudar a encontrar um lugar para ficar. A garota parecia preocupada, como se estivesse pensando em algo. Então ela disse lentamente: Posso ficar com você temporariamente? Não ficarei de graça. Eu vou te pagar o aluguel. Ao ouvir isso, você recusou sem pensar. Seu apartamento atual só tem uma cama. Mais ainda, abrigar uma garota tão bonita, eu não me atrevo a garantir que não teria pensamentos impróprios. Então você deixou cair uma frase: descubra uma maneira por si mesma. E virou-se e saiu daqui. Até que sua figura desapareceu completamente na rua, os olhos da garota caíram em um silêncio mortal. Ela e a outra pessoa não se conheciam. Por que ele deveria acreditar nela? Sem para onde ir, a garota só podia se encolher na frente de uma loja fechada. O vento frio misturado com a noite chuvosa fez tremer. Nesse momento, uma figura familiar apareceu na frente dela, e você disse impacientemente: Só tem uma cama em casa, você dorme no chão e eu durmo na cama. A garota se levantou de um salto. Tudo bem, eu durmo no chão. Assim, você levou a garota em direção à casa. Você não sabia o que pensar. Sua própria vida já era muito ruim, mas ao ver a outra pessoa agachada desamparada na beira da estrada, seu coração se sentiu relutante em suportar. Na estrada, você soube que o nome da garota era Xiuyou e que sua família tinha um negócio. E hoje era seu 18º aniversário, um dia que deveria ser feliz, mas ela não se conformava e fugiu durante a noite chuvosa. Ao ouvir isso, você inconscientemente coçou o queixo e pensou: seria um casamento arranjado pela família? Disse que muitas famílias de negócios usam casamentos de seus filhos para alcançar situações de benefício mútuo. Pensando assim,
Seu pai não seria demais chamá-lo de idiota. Xie Yuyo, parada no local, tremia incontrolavelmente, e ao mesmo tempo espirrou várias vezes, parecendo estar pegando um resfriado. Neste momento, você, seguindo o princípio da cavalheirismo, insistiu que Xie Yuyo tomasse um banho quente primeiro. Depois de algumas instruções simples, você entrou no quarto. Xie Yuyo, chegando ao banheiro, ficou um pouco atordoada. Ela não conseguia acreditar que um lugar tão pequeno pudesse ser um banheiro, e o banheiro de sua própria casa era até maior que seu quarto inteiro. Neste momento, você foi para a sala para arrumar a cama para Xie Yuyo, e a cama grande no quarto, é claro, foi deixada para você. Cerca de 10 minutos depois, Xie Yuyo espiou por trás da porta enrolada em uma toalha. Você tem secador de cabelo em casa? Minhas roupas estão molhadas. Ao ouvir isso, você ficou um pouco sem palavras. Claro que tenho secador de cabelo, mas quando você secar as roupas, o bolo de peixe já terá esfriado. Recuperando-se, você tirou 2 peças de roupa do armário. Quanto à lingerie feminina, você não podia fazer nada. Ao chegar na frente de Xie Yuyo, você entregou uma toalha limpa e uma peça de roupa, lembrando-a ao mesmo tempo. Usar roupas molhadas pela chuva pode causar doenças de pele. Dito isso, você se virou e subiu para dormir, afinal, você estava muito cansado hoje. No dia seguinte, ao acordar, você não pôde deixar de se espreguiçar. Ao sair do quarto, você notou uma garota deitada no sofá da sala, parecendo que o que aconteceu ontem não foi um sonho. Xie Yuyo ainda não tinha acordado, talvez por estar com muito calor, ela chutou a maior parte do cobertor para o lado, expondo aquelas pernas de jade que pareciam saídas de um mangá. Você sorriu e deu um tapa na cabeça. Essa posição de dormir é bem peculiar. Recuperando-se, você se aproximou e cobriu Xie Yuyo com o cobertor, não importando se ela estava com calor ou não. Se você não cobrisse, você ficaria com calor. Você deixou 200 yuans na mesa e escreveu em um bilhete: "Não precisa me devolver o dinheiro." Depois você pegou uma scooter e foi para o trabalho, mas ficou chocado quando voltou para a casa do trabalho. Xie Yuyo espreitou do canto do armário de sapatos, investigando com um pouco de cautela, vendo que ela ainda não tinha saído. Você disse um pouco surpreso: "Por que você ainda não foi embora?" Assim que Xie Yuyo ouviu, ela se encolheu timidamente de volta quando estava prestes a sair. Ao entrar, você viu Xie Yuyo de lado, com a cabeça apoiada nas mãos. Você estava prestes a fazer uma pergunta, mas se conteve. Sem outra opção, você perguntou com um tom calmo: "Você realmente não pretende voltar para casa?" Xie Yuyo balançou a cabeça. "Então você não pode morar aqui comigo. Você não tem medo de que eu te faça algo ruim?" Você disse, olhando para ela de cima a baixo com um olhar lascivo. Ela disse: "Você não faria isso, porque você é uma boa pessoa." Embora Xie Yuyo dissesse isso, o que ela realmente pensava era que se você fosse fazer algo ruim, ela morderia você, ou lutaria com você. Afinal, ela tinha aprendido Taekwondo antes. Você, parado ali, não sabia disso. Se soubesse, talvez dissesse: "Isso é boxe miau da excitação dos discípulos." Nesse momento, Xie Yuyo deu um tapinha em seu macio 36D e disse: "Que tal uma semana? Eu te pagarei todas as despesas na época." Você coçou a cabeça com um pouco de resignação e finalmente escolheu confortar. Afinal, o sofrimento da garota à sua frente o comoveu profundamente. Em seguida, você pegou papel e caneta do quarto e elaborou um acordo para Xie Yuyo assinar, para evitar que ela o mordesse de volta. Xie Yuyo assentiu com um pouco de melancolia. Por que essa cena é diferente do enredo de anime que eu vi antes? Teoricamente, neste momento, ele não deveria cuidar bem de mim? E então, lentamente, um belo sentimento surgiu entre nós. Ela se recompôs e sentiu suas bochechas corarem. O que ela estava pensando? Depois de assinar, você pediu a ela para tirar uma foto com o celular para backup. Inesperadamente, Xie Yuyo esfregou as mãos e disse constrangida: "Meu celular foi roubado por um velho." Acontece que, quando Xie Yuyo chegou à cidade, ela encontrou uma senhora na estação que disse que não conseguia entrar em contato com o neto e queria emprestar o celular para fazer uma ligação, e então seu celular foi roubado. Enquanto ela procurava a senhora, sua bagagem também foi roubada. Ouvindo sua história, você não pôde deixar de suspirar. Como alguém pode ser tão azarado? Nesse momento, a barriga de Xie Yuyo ao lado dela roncou incontrolavelmente, e você deu uma olhada nela antes de se virar para a cozinha. Xie Yuyo olhou para a comida deliciosa, cheirosa e saborosa, e limpou a baba.
Em seguida, ela comeu 4 tigelas de arroz de uma vez, e em pouco tempo, limpou toda a comida. E você disse com impaciência enquanto arrumava as coisas, a garotinha não parece ter uma barriga grande, mas tem um apetite tanto. Sua quantidade de comida quase se compara à de um porco. Quem diria que Xia Yuyo só ouviu a palavra porco, e ela caminhou até você com raiva. Olhando para a criaturinha fofa e feroz à sua frente, você achou engraçado. O quê? Quer me bater ou me morder? Ao mesmo tempo, você não se esqueceu de mostrar os músculos dos seus braços. Xia Yuyo, com orgulho ferido, ficou furiosa e abriu a boca pequena, mostrando 2 pequenos dentes caninos delicados. Ela mordeu seu braço diretamente, mas quando estava prestes a usar a força, ela se lembrou que você acabou de ter feito uma mesa de comida deliciosa para ela, então ela não teve coragem de morder. Nesse momento, a atmosfera na sala ficou um pouco estranha. A mordida original, por não ter usado força, parecia mais uma coisa de estar segurando na boca. Xia Yuyo, reagindo, soltou a boca apressadamente. Mas algo que ela não esperava aconteceu, sua saliva ficou grudada. Isso fez o rosto de Xia Yuyo corar. Ela desejou poder cavar um buraco no chão e se enterrar. Você viu que a cena estava um pouco embaraçosa, então entrou apressadamente na cozinha. Xia Yuyo ficou parada nervosamente, sem saber o que fazer, seus olhos ocasionalmente espiando você enquanto lavava a louça na cozinha. Ele não vai achar que foi de propósito, né? Isso conta como se eu tivesse beijado ele. Então meu primeiro beijo se foi assim. Ela baixou a cabecinha, muito chateada, e sentou-se na sala de estar. Não muito tempo depois, você saiu da cozinha e viu Xia Yuyo concentrada assistindo TV. Você planejava ir provocá-la um pouco. Quem diria que assim que você se sentou, Xia Yuyo gritou e bloqueou o peito com as mãos. O que você vai fazer? Foi só um mal-entendido, somos absolutamente impossíveis. Seu coração estava batendo forte de nervosismo. Sua blusa moletom também subiu um pouco, expondo uma parte branca da sua coxa, e então ela rapidamente a cobriu com o moletom. Você olhou para ela sem palavras, pensando, o que essas crianças nascidas nos anos 2000 estão pensando? Você fica em casa, vou sair para consertar meu celular. Ao ouvir que você ia sair, Xia Yuyo pulou do sofá animada, e aproveite para comprar alguma coisa gostosa. Você ficou um pouco confuso. Se não tem dinheiro, o que você vai comprar? Você não tem dinheiro? Considere um empréstimo meu. Ao ouvir isso, você não continuou a refutar, pois desde que decidiu ajudá-la, nunca pensou em recuperar o dinheiro. Tudo bem, mas você pretende sair assim? Se eu não estiver enganado, você está sem nada por cima, certo? Ao notar seu olhar, o rosto fofo e elástico de Xia Yuyo ficou instantaneamente vermelho, e ela apertou as pernas. Então saia primeiro, vou trocar de roupa. Você apontou para as roupas molhadas secando no varal da varanda com impaciência. Se você pretende usar apenas uma peça de roupa lá fora, pode pegar um resfriado. Então o que você quer fazer? Xia Yuyo mordeu os lábios levemente envergonhada, e logo você saiu do quarto com uma cueca boxer na mão. Use a minha primeiro, é nova, nem abri a embalagem ainda. Antes mesmo que você terminasse de falar, Xia Yuyo rapidamente acenou com a mão em recusa. Usar suas roupas já é o limite dela. Como eu poderia usar algo tão íntimo? Ao ouvir isso, você disse impaciente, se você não quer sair, ou se quer ir de calcinha, então esqueça o que eu disse. Ouvindo você dizer isso, Xia Yuyo quase explodiu. Essa Jianhe é realmente detestável. Claramente suas palavras são de cuidado, mas o que sai da sua boca é sempre tão irritante. Ela agora suspeita seriamente que você está de propósito a irritando. Ir embora. Você quer que eu vá? Eu não vou. Logo depois, você e Xia Yuyo foram a uma rua próxima e escolheram uma loja de conserto de celulares ao acaso e entraram. Originalmente você só planejava consertar a placa-mãe do celular, mas vendo que o celular estava em promoção, você decidiu substituí-lo por um novo. Inesperadamente, Xia Yuyo ao seu lado também quis comprar um, afinal, com um celular teria dinheiro. Ao ouvir ela dizer isso, você recusou categoricamente. Gastar 3.000 em um celular me dói demais. Xia Yuyo não tem parentesco comigo, nem pense nisso. Irmão Jianhe, por favor, me compre um. Vendo que a negociação não dava certo, Xia Yuyo olhou para você, seus grandes olhos marejados implorando carinhosamente. Nesse momento, um homem vestindo roupas de grife entrou na loja. Vendo Xia Yuyo fazendo charme para você, ele tirou 30 notas vermelhas do bolso e as colocou no balcão, dizendo,
escolha um para me dar para esta bela moça. Vendo o homem, olhando de forma um pouco vulgar para Xia Yuyu, e ao mesmo tempo mexendo em seu Rolex no pulso, olhando para você, essa ação parecia declarar: um plebeu sem dinheiro se atreve a merecer uma garota tão bonita. Nesse momento, você finalmente tomou uma decisão e gritou para o vendedor: traga mais um para mim. Assim, você e Xia Yuyu saíram da loja de celulares, mas havia uma linha de lágrimas em seus olhos. Pensando, nunca mais vou fingir, um celular de mais de 3.000 dói demais em mim. Xia Yuyu, que pegou o celular, não aguentou esperar para baixar vários aplicativos, e disse confiantemente para você: vou te devolver o dinheiro mais tarde. Depois disso, Xia Yuyu verificou vários softwares e descobriu que seu saldo havia se tornado zero, o dinheiro que ela economizou por mais de 10 anos. Foi embora. Xia Yuyu estava tão ansiosa que estava prestes a chorar. Sem dinheiro, como pagaria o aluguel para você? E como pagaria o celular? Vendo que ela estava prestes a usar sua magia aquática, você a consolou acariciando sua cabeça. Conte-me o que aconteceu. 2 minutos e meio depois, não sei se devo dizer que Xia Yuyu é ingênua ou estúpida. O celular foi roubado pelo velho, tudo bem, mas a senha dela é 123 4567. Sua melhor opção agora é chamar a polícia. Ainda há tempo de recuperar, de forma alguma, basta chamar a polícia e os meus pais vão me encontrar. 127. Xia Yuyu balançou a cabeça como um chocalho. Impossível, você quer que eu te sustente? Dito isso, você olhou para o lado. 128. Descobrindo que Xia Yuyu estava olhando para você com olhos de cachorrinho triste. Não se preocupe. 129. A dívida tem que ser paga. Eu não me preocupo que ela seja uma trapaceira. Afinal, qual menina de 18 anos? 130. Chorar como um gatinho ao ver um bebê no jardim. Se você for realmente enganado, considere isso uma lição. Você não pensou mais nisso. 131. Depois, você a levou para comprar algumas roupas novas e roupas íntimas femininas. Ao voltar para casa, você colocou as coisas na mesa. 132. Você virou a cabeça e disse a Xia Yuyu: você quer lavar primeiro ou eu primeiro? Ao ouvir isso, Xia Yuyu ficou apavorada. 133. O que? Você lava primeiro, eu lavo primeiro? O que você vai fazer? Reciprocidade é absolutamente impossível. 134. Ela tinha acabado de ter um pouco de bom sentimento por você. E agora, ouvindo você dizer isso, o bom sentimento em seu coração desapareceu instantaneamente. 135. Este cara é realmente um pervertido. Se você não lavar, eu lavo primeiro. Dito isso, você entrou no banheiro. 136. Afinal, você já estava acostumado com a imaginação selvagem da outra parte. Nesse momento, Xia Yuyu saiu de sua fantasia. 137. Ela se recuperou da imagem. Ela entendeu Mao Jianhe? Então é isso que ele quis dizer. 138. Mas Jianhe também está errado. Por que ele está sempre olhando para as pernas dela? Não pense que eu não percebi. 139. Depois que Xia Yuyu terminou de tomar banho, ela olhou para a camisa branca e a cueca boxer cinza. Ela fez beicinho e começou. 140. As roupas que ela lavou ainda não secaram. Ela realmente só pode usar as roupas originais? Nesse momento, você, no quarto, ouviu que não havia mais movimento lá embaixo. 141. Você provavelmente sabia que Xia Yuyu já tinha terminado de tomar banho. Você gritou para baixo: as roupas para trocar estão na porta. 142. Você pode pegá-las com a mão. Nesse momento, Xia Yuyu abriu uma fresta na porta do banheiro e viu no banquinho lá fora. 143. Havia calcinhas e sutiãs de desenho animado rosa e meias até os joelhos brancas. Parecia para tranquilizar Xia Yuyu. Você gritou novamente para baixo. 144. A máquina de lavar tem função de secagem, e as calcinhas foram secas individualmente com secador de cabelo. Ao ouvir isso, o rosto de Xia Yuyu ficou quente. 145. Isso significa que você não apenas tocou em suas calcinhas, mas também as observou secretamente por um longo tempo enquanto ela tomava banho. 146. Pensando nisso, sua mente automaticamente imaginou você segurando as calcinhas dela e rindo perversamente. 147. Após muita hesitação, Xia Yuyu estendeu a mão e pegou as roupas. Ela realmente não queria mais usar. 148. A feia calcinha boxer preta. Nesse momento, você deitou na cama, pegou o celular recém-comprado e abriu o software de balão verde. 149. Mensagens apareceram em fluxo, a mais proeminente sendo a mensagem fixada de seu primeiro amor, Jian Van. 150. Lucia, o que você quer dizer? Meu colega foi à sua loja de chá de bolhas para tomar chá há alguns dias. Xia Yuyu balançou a cabeça repetidamente como um chocalho. Impossível.
Que tal eu te sustentar? Dito isso, você olhou para o lado. Descobrindo que Xie Yu olhava para você com olhos lamentáveis. Não se preocupe. As contas têm que ser pagas. Não me preocupo que ela seja uma impostora, afinal, que garota de 18 anos. Chorando como um gatinho por assistir aos Teletubbies, se for enganado, considerará uma lição. Você não pensou mais nisso. Depois, você a levou para comprar algumas roupas novas e roupas íntimas femininas. Ao voltar para casa, você colocou as coisas na mesa. Virando-se para Xie Yu, você disse, você toma banho primeiro ou eu primeiro? Ao ouvir isso, o semblante de Xie Yu estava apavorado. O que é você primeiro ou eu primeiro? O que você quer fazer? Se oferecer em casamento é absolutamente impossível. Agora ela tinha um pingo de boa vontade por você, e ao ouvir o que você disse, essa boa vontade desapareceu instantaneamente. Essa garota é realmente um pervertido. Se você não tomar banho, eu tomarei primeiro. Dito isso, você entrou no banheiro por conta própria. Afinal, você já está acostumado com a imaginação desenfreada do outro. E nesse momento Xie Yu se recupera da imagem que imaginou. Foi ela que entendeu mal Jianhe? Então é isso que ele quer dizer. No entanto, Jianhe também está errado. Por que ele fica olhando para as pernas dela o tempo todo? Não pense que eu não percebi. Depois que Xie Yu tomou banho, ela olhou para a camisa branca e a cueca cinza. Ela fez beicinho e começou a... As roupas que ela lavou ainda não secaram. Ela realmente só pode usar as roupas antigas? Neste momento, você no quarto ouviu o barulho lá embaixo cessar. Adivinhando que Xie Yu já tinha tomado banho, você gritou para lá de baixo, as roupas para trocar estão na porta. Você pode pegar com a mão. Neste momento, Xie Yu abriu a porta do banheiro ligeiramente, e viu no banquinho lá fora. Havia calcinhas e sutiãs cor-de-rosa de desenho animado e meias brancas até os joelhos. Aparentemente para acalmar Xie Yu, você gritou para lá de baixo novamente. A máquina de lavar tem função de secagem e as calcinhas foram secas separadamente com um secador de cabelo. Ao ouvir isso, o rosto de Xie Yu ficou em chamas. Isso significa que não só você tocou nas calcinhas dela, mas talvez você tenha espiado por muito tempo enquanto ela tomava banho. Ao pensar nisso, uma imagem dela pegando suas calças e rindo maliciosamente veio à sua mente. Após muita hesitação, Xie Yu estendeu a mão e pegou as roupas. Ela realmente não queria mais usar aquelas calças pretas feias. Naquele momento, você estava deitado na cama, pegando seu telefone recém-comprado e abrindo o aplicativo de mensagens verdes. Mensagens apareceram em cascata. A mais proeminente era uma mensagem fixada de sua amada Jian Van. Lucia, o que você quer dizer? Meu colega foi à sua loja de chá com leite alguns dias atrás e você os fez pagar. Você sabe o quão embaraçoso isso me fez sentir? E você não conseguiu deixar de rir de si mesmo. Depois de persegui-la por 5 anos, ela agora veio por causa de uma coisa tão insignificante. Que ridículo! Em seguida, você a excluiu e bloqueou. Assim que você largou o telefone, viu Xie Yu parada na sua frente com uma cara brava. Jianhe, por que você colocou o sabão em pó em um lugar tão alto? Depois de segui-lo até o banheiro, você percebeu que, depois de lavar a roupa, você colocou o sabão em pó no armário. Mas a altura do armário era muito maior do que a de Xie Yu, e ela não conseguia alcançá-lo de jeito nenhum, mesmo pulando no lugar. Xie Yu, por mais que tentasse, não conseguia alcançar, e ao ver essa cena cômica, você não pôde deixar de rir. Como pode haver uma garota tão fofa e ingênua neste mundo? Não é de admirar que ela tenha sido enganada e perdido sua bagagem. Ela deveria estar agradecida por não a terem levado embora. Jianhe, não ria de mim. Xie Yu, com o rosto corado, batia os pés no chão, tirou rapidamente os chinelos grandes que a atrapalhavam e correu escada acima descalça. Ela ia te morder até você gritar. Xie Yu te atacou com um pulo de tigre, mas você já estava preparado. Você rapidamente retirou seu corpo do meio das coberturas, escondendo-se na beirada da cama. Xie Yu, que te atacou, caiu sobre o cobertor do ar-condicionado. Antes que ela pudesse reagir, você a envolveu completamente com o cobertor, deixando apenas a cabeça para fora. Jianhe, seu desgraçado astuto, me solte. Eu vou te enfrentar em um duelo. Xie Yu disse ameaçadoramente enquanto se debatia. Naquele momento, você coçou a cabeça e riu. Você pulou por conta própria, não pode me culpar. Eu vou te soltar. Vendo a aparência feroz e maliciosa de Sui Yu, uma mão segurando o edredom. Uma mão alcançou o edredom e procurou,
e em pouco tempo encontrou o pé nu e liso de Xie Yuyo, estendeu 2 dedos. Começou a coçar a sola do pé de Xie Yuyo. Jian-he, seu grande malvado, coça, coça. Depois de coçar assim por 2 minutos e meio, Xie Yuyo finalmente não conseguiu mais e implorou a você. Eu errei, eu errei. Posso te soltar, mas você tem que prometer que não vai se vingar de mim. Eu prometo. Nesse momento, você pulou rapidamente para longe. Ao mesmo tempo, soltou a mão que segurava o edredom, correu para o andar de baixo como um macaco que sobe ao céu, para evitar que Xie Yuyo mudasse de ideia e realmente te mordesse. Depois, Xie Yuyo, que se livrou do edredom, tinha o rosto corado como uma flor de pessegueiro e os cabelos desgrenhados nos ombros. Nunca em sua vida alguém ousou tratá-la assim. Na verdade, coçou a sola do pé dela. No entanto, no dia seguinte você se arrependeu por causa disso. Talvez a brincadeira de ontem tenha feito Xie Yuyo suar. Quando você voltou do trabalho para casa, notou uma figura esguia encolhida no futon, enrolada firmemente em um cobertor, com o corpo trêmulo. Ao perceber que algo estava errado, você acendeu a luz rapidamente para verificar e viu que o rosto de Xie Yuyo estava vermelho como se tivesse sido queimado por água fervente. Você tocou a testa dela e confirmou que ela estava com febre alta. Sentindo o toque em sua testa, Xie Yuyo abriu os olhos ligeiramente. Com o rosto corado e a boca entreaberta, ela respirava, parecendo um gatinho doente. Naquele momento, você estava suando frio de preocupação. Vou te levar ao hospital. Em seguida, você pegou Xie Yuyo, que estava escaldante, colocou-a nas costas e saiu de casa apressadamente. Você ficou na beira da estrada esperando por vários minutos, mas nenhum táxi apareceu, pois o local onde você mora não é uma área movimentada. Normalmente, os taxistas não gostam de passar por aqui à noite. Neste momento, Xie Yuyo, com a voz fraca, murmurou atrás de você. Ao ouvir isso, você apressadamente usou a mão para dar um tapinha na perna dela, lembrando-a, não tenha medo, vou te levar ao hospital agora. Pensando nisso, você segurou a perna de Xie Yuyo e correu para o hospital a pé. Assim, você chegou à emergência. Doutor, doutor, venha vê-la rapidamente. Sua voz ansiosa ecoou pela emergência, atraindo imediatamente um grande número de enfermeiros e médicos. Após um exame simples, o médico suspirou de alívio e disse, não está muito grave no momento. Coloque-a na cama da sala de observação primeiro. Você não ousou hesitar e rapidamente levou Xie Yuyo para a sala de observação. O médico chamou uma enfermeira para medir a temperatura, que descobriu que ela estava com 39,8 graus Celsius, um pouco mais alta, e realmente seria grave. Em seguida, o médico iniciou uma série de exames. Com todo esse agito, já era madrugada. Na enfermaria, Xie Yuyo encolheu o pescoço e deitou-se sob o lençol branco, com a cabeça pesada, quase não se lembrando de como chegou ao hospital. Ela só se lembrava de que você não parava de falar com ela na estrada, pedindo para ela não dormir. Neste momento, uma jovem enfermeira entrou. Segurando uma bolsa de soro, ela arrumava as coisas enquanto perguntava sorrindo, onde está seu namorado? Ah, ele não é meu namorado. Ao ouvir isso, Xie Yuyo, com um rosto pálido, corou. Não era a primeira vez que alguém os confundia. Será que ela e Jian repareciam tanto um casal? Pensando nisso, seu rosto não pôde deixar de aparecer em sua mente. Não, não, não. Como eu poderia gostar de Jian-he? Enquanto isso, a jovem enfermeira fofocou. Ele não deve ser seu namorado ainda, certo? Eu o vi carregando você tão nervosamente para a emergência. Tão desesperado que quase gritou por socorro. Pensei que tivesse um paciente precisando de reanimação, o que nos assustou muito. Nós realmente não somos um casal. Xie Yuyo ainda queria arranjar uma desculpa, mas não conseguia pensar em nenhuma. Depois, a jovem enfermeira não disse mais nada e saiu sorrindo. Na sala de observação, logo depois, você entrou com várias sacolas. Vendo que Xie Yuyo estava melhor, você suspirou de alívio e disse, não há muita coisa para comer tarde da noite. Comprei uma tigela de wontons para te aquecer, disseste enquanto passavas a tigela, e Xie Yuyo soltou um som suave. Vendo isso, disseste com um sorriso impotente, então eu te dou de comer. Embora tivesses uma expressão de desgosto, as tuas mãos não pararam. Pegaste um wonton da tigela, sopraste-o cuidadosamente e colocaste-o perto da sua boca. Xie Yuyo olhou para ti por um longo tempo antes de recuperar os sentidos. Ela rapidamente desviou o olhar, abriu a sua boca de cereja e comeu o wonton com satisfação.
E ainda te olhava de soslaio de vez em quando, as palavras da enfermeira ainda ecoavam nos seus ouvidos. Então, ela disse como que por impulso, Jian-he, você gostou de mim? Xie Yuyo encheu a boca com um anta. As suas bochechas ligeiramente inchadas, e olhou para ti com expectativa, e arrependeu-se de ter feito essa pergunta. E se você se declarasse para ela neste momento? O que ela deveria fazer? Deveria aceitar? Ao ouvir isso, disseste de brincadeira. Se você arrotar, quem me pagará o dinheiro? Como esperado, Jian-he só tinha medo de que ela não lhe pagasse. Parecia que ela tinha pensado demais. Xie Yuyo só conseguia comer vários wontons de uma vez para desabafar a sua insatisfação. Quando toda a infusão terminou, já passavam das 2:30 da manhã, e a enfermeira entrou na enfermaria para remover a agulha. Nesse momento, Xie Yuyo estendeu a mão de debaixo do edredom. Ao ver que a mão de Xie Yuyo estava com alguns aquecedores, a enfermeira não se esqueceu de lhe dar uma piscadela. Que linda! Que menina tão bonita! E com um namorado tão bonito e atencioso. Ao teu lado, devido ao cansaço de um dia de trabalho e por ter trazido Xie Yuyo ao hospital, já tinhas adormecido com a cabeça no colo dela. Quando abriste os olhos, viste Xie Yuyo apressadamente mudar de direção, apoiando o queixo numa mão, olhando para ti com os seus grandes olhos amendoados. Neste momento, olhaste para a bolsa de infusão já vazia e disseste um pouco constrangido. Vamos para casa. Ao ouvires isso, Xie Yuyo desviou o olhar e disse. Ainda não tenho muita força. Esquece. Eu te levo nas costas. Então te agachaste e encostaste as costas nela, e Xie Yuyo olhou para as tuas costas largas e fortes. Por um momento, ela ficou um pouco perdida. Após uma hesitação, ela ainda estendeu a sua mão esguia e colocou-a suavemente no teu ombro. Segure-se firme, segure-se. Sentindo o calor das tuas costas. Seguraste as duas pernas nuas de Xie Yuyo e colocaste-as firmemente nas tuas costas. A sensação das pernas em contato com as tuas costas fez as bochechas de Xie Yuyo corarem e o seu coração acelerar. Ao voltar para casa, colocaste suavemente Xie Yuyo, que estava nas tuas costas, sentada no sofá. Vendo o seu semblante fraco, olhaste para o futon e pensaste por um momento, durma na minha cama esta noite. Ao ouvir isso, o corpo de Xie Yuyo tremeu ligeiramente, e ela abanou a cabeça vigorosamente como um chocalho. Você olha para a pequena figura bufando sentada no sofá em frente, o que não pode deixar de lhe parecer um pouco engraçado. 227 Pensando que a garotinha ficou tonta de febre, você não pensou muito. Depois de acomodar a fraca Xie Yuyo no quarto 228 você se deitou no sofá para dormir. 2 horas e meia depois, pingos de chuva enormes batiam furiosamente nas janelas. 229 Um relâmpago rasgou o céu, e então você ouviu uma voz trêmula em seus ouvidos. Ao ouvir isso, você imediatamente abriu o cobertor. 230 Acendeu a luz e correu para cima. Vendo que ela não respondeu por um longo tempo, então você estendeu a mão e puxou o cobertor lentamente. 231 O que apareceu foi uma pequena figura encolhida em uma bola, e lágrimas ainda se acumulavam em seus olhos. Ela virou a cabeça e olhou para você, dizendo, 232 Por favor, não vá embora, é só trovão, estou aqui perto, não vou a lugar nenhum. 233 No dia seguinte, Xie Yuyo abriu os olhos lentamente. O que você está fazendo aqui? A cena da noite passada passou como um carrossel 234 em sua mente. Parecia que foi ela quem pediu a Jian-he para não ir embora ontem à noite. Eu realmente dormi com Jian-he. 235 Eu não estou limpa. Ela não pôde deixar de se lembrar da piada que sua boa amiga fez, que um homem e uma mulher dividindo uma cama engravidariam. 236 Então ela não ficaria grávida? Acabou. Será que vou ser mãe? 237 Xie Yuyo olhou para você sem piscar, pensando que Jian-he não seria uma má opção como o pai da criança. Olhando mais atentamente, ele era na verdade muito bonito. 238 Só um pouco mais velho. Mas eles se davam bem, ela podia sentir que Jian-he estava cuidando dela inadvertidamente. 239 Você fingiu dormir por um longo tempo e, vendo que não havia movimento lá fora, não pôde deixar de abrir uma fresta nos olhos, e nisso viu o olhar de Xie Yuyo. 240 Você está fingindo dormir? Isso fez com que sua afeição acumulada por muito tempo fosse a zero. 241 Então ela se livrou do seu abraço, pegou o travesseiro ao lado e o jogou. Você, pego em flagrante, deu um sorriso sem graça. 242 Longe desta pequena tigre enfurecida. Dela Yuyo, considerando que cuidei de você a noite toda. 243 Que tal fingirmos que nada aconteceu?
Ela já tinha ouvido algo semelhante, como estamos apenas brincando. 244 Vamos fingir que nada aconteceu. Cafajeste. Que cafajeste? Que cafajeste? 245 Eu sei que você gosta de mim, então diga isso diretamente se quiser ficar comigo. Embora você seja um pouco estúpido e um pouco bobo. 246 Ao ouvir isso, Xie Yuyo cerrou os punhos. Ela estava realmente brava, a ponto de poder atravessar a terra. 247 Vendo que a situação estava errada, você se virou e fugiu. Depois de ir para a sala, você apontou para ela com um pouco de aborrecimento. Você não precisa ser tão mesquinha. 248 Xie Yuyo foi dita por você assim, com lágrimas nos olhos. Ela disse um pouco magoada, e o nosso filho. 249 Ao ouvi-la dizer isso, você arregalou os olhos em um transe. Que filho? Então você instintivamente baixou os olhos para sua virilha. 250 Você não fez nada ontem à noite. 2 minutos e meio depois, você finalmente reagiu, pensando que a garotinha ficou tonta de febre. Você não pensou muito, depois de acomodar a fraca Xie Yuyo no quarto. Você se deitou no sofá para dormir. 2 horas e meia depois, pingos de chuva enormes batiam furiosamente nas janelas. Um relâmpago rasgou o céu, e então você ouviu uma voz trêmula em seus ouvidos. Ao ouvir isso, você imediatamente abriu o cobertor, acendeu a luz e correu para cima. Vendo que ela não respondeu por um longo tempo, então você estendeu a mão e puxou o cobertor lentamente. O que apareceu foi uma pequena figura encolhida em uma bola, e lágrimas ainda se acumulavam em seus olhos. Ela virou a cabeça e olhou para você, dizendo: Por favor, não vá embora, é só trovão. Estou aqui perto, não vou a lugar nenhum. No dia seguinte, Xie Yuyo abriu os olhos lentamente. O que você está fazendo aqui? A cena da noite passada passou como um carrossel. Em sua mente, parecia que foi ela quem pediu a Jianhe para não ir embora ontem à noite. Eu realmente dormi com Jianhe. Eu não estou limpa? Ela não pôde deixar de se lembrar da piada que sua boa amiga fez, que um homem e uma mulher dividindo uma cama engravidariam. Então ela não ficaria grávida. Acabou, acabou. Será que vou ser mãe? Xie Yuyo olhou para você sem piscar, pensando que Jianhe não seria uma má opção como pai da criança. Olhando mais atentamente, ele era na verdade muito bonito. Só um pouco mais velho, mas eles se davam bem. Ela podia sentir que Jianhe estava cuidando dela inadvertidamente. Você fingiu dormir por um longo tempo e, vendo que não havia movimento lá fora, não pôde deixar de abrir uma fresta nos olhos, e nisso viu o olhar de Xie Yuyo. Você está fingindo dormir? Isso fez com que sua afeição acumulada por muito tempo fosse a zero. Então ela se livrou do seu abraço, pegou o travesseiro ao lado e o jogou. Você, pego em flagrante, deu um sorriso sem graça. Longe desta pequena tigre enfurecida, bela Yuyo, considerando que cuidei de você a noite toda. Que tal fingirmos que nada aconteceu? Ela já tinha ouvido algo semelhante, como estamos apenas brincando. Vamos fingir que nada aconteceu? Cafajeste, que cafajeste, que cafajeste. Eu sei que você gosta de mim, então diga isso diretamente se quiser ficar comigo, embora você seja um pouco estúpido e um pouco bobo. Ao ouvir isso, Xie Yuyo cerrou os punhos. Ela estava realmente brava, a ponto de poder atravessar a terra. Vendo que a situação estava errada, você se virou e fugiu. Depois de ir para a sala, você apontou para ela com um pouco de aborrecimento. Você não precisa ser tão mesquinha? Xie Yuyo foi dita por você assim, com lágrimas nos olhos. Ela disse um pouco magoada. E o nosso filho? Ao ouvi-la dizer isso, você arregalou os olhos em um transe. E filho? Então você instintivamente baixou os olhos para sua virilha. Você não fez nada ontem à noite. 2 minutos e meio depois, você finalmente reagiu. Essa boba não pensou que dormir juntos engravida. Você explicou resignado. Apenas dormir juntos não engravida. Tem que ser assim primeiro, e então haverá uma certa chance de engravidar. Ao ouvir isso, os olhos de Xie Yuyo fixaram-se em você. O que você quer dizer? Você coçou a cabeça sem jeito e riu. Você engravidará mais cedo ou mais tarde. Se não der certo, não é que eu não possa te ajudar. Jianhe, seu bastardo. Então ela veio até você. Uma série de golpes emocionantes de socos de gato. Logo depois, você se preparou para sair porque a loja de chá de bolhas precisava ser administrada, mas inesperadamente Xie Yuyo também queria sugerir ir dar uma olhada na sua loja. Vendo a súplica em seus olhos, você pensou que, já que a loja era sua, você poderia levá-la. Assim, vocês saíram de bicicleta elétrica. Na estrada, você deu um sorriso de lado,
e a bicicleta elétrica de repente acelerou. Desta vez, Xia Yuyo, completamente despreparada, agarrou-se firmemente a você. Jian-he, você fez isso de propósito? Inesperadamente, você deu outra aceleração brusca, e o corpo dela se colou a você novamente. Desta vez, você virou a cabeça e riu. A última vez realmente não foi de propósito, mas esta vez foi. Ouvindo sua risada descarada, ela não se conteve e deu um tapa na carne macia da sua cintura. A maneira brincalhona e as risadas de vocês dois atraíram a atenção de muitos transeuntes na estrada, especialmente quando notaram a aparência da garota na garupa, o que fez muitos homens ricos em carros de luxo rangerem os dentes. Do outro lado, Jian Van acabou de sair da empresa e não pôde deixar de olhar para a loja de chá de bolhas Xing. Eu me pergunto se Jian He está aqui. Lembrada de que você a bloqueou da última vez por causa do chá de bolhas, isso a deixou cheia de raiva. Então, ela atravessou a rua. Inesperadamente, assim que chegou à porta, viu uma bicicleta elétrica familiar se aproximando à distância. Antes que ela pudesse fingir uma atitude fria, ela viu uma silhueta atrás de você abraçando sua cintura, como um casal íntimo. Isso deixou Jian Van com raiva e ela bateu o pé no lugar. Quem é ela? Você parou a bicicleta elétrica e entrou diretamente na loja. Xia Yuyo sentou-se na garupa balançando as pernas. Logo, seus olhares se cruzaram com os de Jian Van, que estava não muito longe. E havia claramente hostilidade nos olhos da outra parte. Será por causa de Jian He? Sendo encarada assim pela outra parte. Xia Yuyo sentiu-se desconfortável por todo o corpo. Assim que ela estava prestes a desviar o olhar, ela viu uma silhueta saindo da loja de chá de bolhas. Você é Yuyo, certo? O chefe costumava falar muito sobre você. Meu nome é Shuyao. Olá, irmã Shuyao. Na verdade, Jian He me trouxe aqui. Vendo a aparência envergonhada de Xia Yuyo, Shuyao sorriu com cumplicidade. Irmã Shuyao, você entendeu mal. Eu estou apenas morando temporariamente na casa de Jian He. Shuyao exclamou com os olhos arregalados como sinos. Xia Yuyo acenou com as mãos repetidamente para explicar. Mas parece que quanto mais eu explico, mais confuso fica. Neste momento, ela apressadamente mudou de assunto, apontando para Jian Van, que estava não muito longe, e disse. Mas sinto que quanto mais explico, mais confuso fica. Ela rapidamente mudou de assunto, apontando para Jian Van não muito longe. Irmã Shuyao, você a conhece? Ela não parou de me olhar. 277 Quando Shuyao viu Jian Van não muito longe, uma expressão de constrangimento apareceu em seu rosto. Essa era a ex-namorada de Jian He. 278 Uma mulher detestável. Ela está a 10.000 léguas de distância de nossa Yuyo. Ao ouvir isso, Xia Yuyo virou a cabeça para olhar para você, que estava ocupado. 279 Por alguma razão, ela se sentiu um pouco comovida. Pensando na cena de você deitado à beira do rio bebendo naquela época, ela pensou que algo triste deve ter acontecido naquele período. 280 Tendo sido cuidada por você por tanto tempo, seus pensamentos internos a lembraram de fazer algo por você. 281 Xia Yuyo apertou os lábios e caminhou direto em direção a Jian Van, e então disse com uma voz suave e doce. 282 Eu tenho um favor a pedir a você. Por favor, fique longe de Jian He no futuro. Shuyao, que estava parada à distância, sentiu uma dor de cabeça. 283 Essa voz suave não tem nenhuma força de ataque. Ouvindo-a dizer isso, o coração de Jian Van estava extremamente agitado. 284 Quem é você para ele? Que direito você tem de dizer isso? Naquele momento, você também descobriu Xia Yuyo. 285 Estava parada ao lado de Jian Van, então você correu apressadamente para lá. Xia Yuyo, que ficou para trás, depois de ouvir 286 as palavras de Jian Van, pensou por um longo tempo e finalmente reuniu coragem para dizer, para Jian Van, disse, eu sou a namorada dele. 287 Por favor, não o incomode mais. Essa frase foi como um raio que atingiu o coração dos três. 288 Especialmente você, que acabará de chegar atrás de Xia Yuyo, ficou paralisado no lugar. Depois de um tempo, 289 Xia Yuyo viu que Jian Van não pretendia responder, ela estava um pouco nervosa e estava prestes a ir embora. Quem diria que ao se virar, ela colidiu com seus braços. 290 Isso assustou muito Xia Yuyo. Como ele poderia estar aqui? Então o que ela disse 291 não foi ouvido por ele? Jian He, isso é verdade. A voz de Jian Van continha um pouco de raiva. 292 Neste momento, você de repente segurou a mãozinha macia de Xia Yuyo. Sim,
ela é minha namorada. Depois de dizer isso, você se virou e entrou na loja com ela. 293 Jian Van ficou parada, esperou um pouco e saiu desapontada. Ao chegar à loja de chá de bolhas, 294 Xia Yuyo viu que o fluxo de clientes hoje era tão grande. Então, sem dizer uma palavra, ela vestiu o uniforme de funcionário e começou a trabalhar. Quanto ao que acabou de acontecer, 295 nenhum de vocês dois mencionou isso novamente, afinal, era muito embaraçoso. Você viu que você estava segurando 296 uma xícara de Kiani Bobo e veio até ela, beba um pouco para animar. Ao ver o chá de bolhas, Kiani Bobo, 297 os olhos de Xia Yuyo brilharam. Ela pegou o chá de bolhas e deu um pequeno gole com os lábios, e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto instantaneamente. 298 ao mesmo tempo, você empurrou a pequena scooter, deu tapinhas na parte de trás e sorriu com os lábios franzidos. Ouvindo isso, ela sentiu com força. 299 Tudo bem, você pode ir para casa dormir. Ir para casa? É voltar para dormir. 300 Ao chegar ao 7º andar, você estava prestes a chamar Xia Yuyo para descer, quando Shu Yao viu Jian Van à distância, uma expressão desagradável apareceu em seu rosto. Ela era a ex-namorada de Jian He. Uma mulher nojenta, que é 1000 léguas pior do que a nossa Yuyu. Ouvindo isso, Xia Yuyu virou a cabeça para olhar para você, que estava ocupado. Por alguma razão, ela sentiu um pouco de pena. Relembrando a cena de você bebendo perto do rio, ela pensou que algo triste deve ter acontecido durante esse tempo. Depois de ser cuidada por você por tanto tempo, sua pequena voz interior a lembrou de fazer algo por você. Xia Yuyu abriu a boca, mordendo os lábios, e caminhou diretamente em direção a Jian Van, dizendo em uma voz suave e meiga: quero te pedir um favor. Por favor, fique longe de Jian He a partir de agora. Shu Yao, que estava observando à distância, sentiu uma dor de cabeça. Essa voz suave e meiga não tem força nenhuma. Ao ouvir o que ela disse, o coração de Jian Van ficou extremamente agitado. Quem é você para ele? Que direito tem de dizer isso? Neste momento, você também descobriu Xia Yuyu. Você viu que Yuyu estava em pé com Jian Van e correu apressadamente naquela direção. Xia Yuyu, que ficou para trás, ouviu. Jian Van, após pensar por um longo tempo, finalmente tomou coragem e disse: Jian Van, eu sou a namorada dele. Por favor, não o atormente mais. Essa frase atingiu o coração dos três como um raio. Especialmente você, que acabou de chegar atrás de Xia Yuyu, ficou quase paralisado no lugar. Depois de um tempo, Xia Yuyu, vendo que Jian Van não pretendia responder, estava prestes a sair tensa. Para sua surpresa, ao se virar, ela esbarrou em você. Isso assustou muito Xia Yuyu. Como ele pôde estar aqui? Então, o que ela disse agora? Não foi tudo ouvido por ele? Jian He. O que ela disse é verdade. A voz de Jian Van continha um toque de raiva. Nesse momento, você de repente segurou a mão macia de Xia Yuyu e disse: é verdade, ela é minha namorada. Com isso, você a virou e entrou na loja. Jian Van ficou parada, demorou um pouco para se recompor e saiu desapontada. Ao chegar à loja de milkshakes, Xia Yuyu viu que o fluxo de clientes hoje era surpreendentemente grande. Sem dizer uma palavra, ela vestiu o uniforme de funcionária e começou a trabalhar. E sobre o que aconteceu agora? Nenhum de vocês mencionou novamente, afinal, era muito embaraçoso. Você segurava em sua mão. Um Bubble Tea veio correndo. Beba um pouco para se animar. Vi um Bubble Tea. Xia Yuyu arregalou os olhos, segurou o Milk Tea e deu um gole com seus lábios. Uma expressão de satisfação instantaneamente tomou conta de seu rosto. Ao mesmo tempo, você empurrou a scooter, deu um tapinha no assento de trás e sorriu com os lábios franzidos. Ao ouvir isso, ela sentiu vigorosamente. Você pode ir para casa dormir. Voltar para casa? É voltar para dormir. Ao chegar no 7º andar, você estava prestes a chamar Xia Yuyu para descer. Nesse momento, você percebeu que atrás de você. Ela adormeceu sem saber quando, e sua boca estava ligeiramente curvada, como se estivesse sonhando com algo. Você também fantasiou que a garota que você gostava pudesse se apoiar em seu ombro, mas não esperava que essa pessoa fosse alguém que você conhecia. Em poucos dias, Xia Yuyu recuperou a consciência. Você primeiro estacionou o carro com cuidado para não incomodá-la. Você teve que carregá-la para o quarto no estilo princesa, depois foi dormir no sofá, e Xia Yuyu no quarto de repente abriu os olhos. Virou metade do corpo para olhar para baixo com os olhos semicerrados, com um leve sorriso nos lábios, pensando que você aproveitaria a oportunidade enquanto ela acabará de adormecer.
Inesperadamente, ele foi bastante cavalheiro, afinal, ser carregado foi bastante confortável, então ela fingiu dormir até o fim. Xie Yuyo saiu do banheiro, viu que você ainda estava dormindo, então segurou um monte de roupas molhadas. Ela caminhou silenciosamente para a varanda, mas ao estender a mão para pegar o varal, acidentalmente o deixou cair no chão. O barulho a acordou, e vendo que você estava prestes a abrir os olhos, ela jogou as roupas que segurava em sua cabeça rapidamente. Agarrou as roupas novas e correu para o banheiro. Você, recuperado, notou algo que segurava na mão, uma calcinha rosa com estampa de desenho animado. Nesse momento, você se apoiou na cintura e se sentou, e Xie Yuyo trocou de roupa rapidamente e saiu, mas assim que saiu, viu. Você estava segurando a calcinha dela, observando-a com uma expressão lasciva. Devolva para mim rapidamente. Ao ouvir isso, você amassou a calcinha em suas mãos em uma bola sem pensar e a jogou na direção dela. E todas essas cenas foram vistas por Xie Yuyo, fazendo com que ela ainda estivesse irritada enquanto tomava o café da manhã. E então você veio até ela. Disse um pouco sem graça, vá se arrumar rápido, vou te levar para passear mais tarde. Hoje é o dia do evento de team building da loja de milkshakes de vocês, não dá para deixar essa tonta sozinha em casa, depois do café da manhã. Você levou os funcionários e a pequena seguidora para o topo da montanha para o team building, depois vocês alguns cercaram o acampamento e começaram a jogar cartas. Em pouco tempo, o rosto de Xie Yuyo estava cheio de papéis colados, e quando você estava rindo alto dela, o telefone tocou, e ao atender, ouviu uma voz que você jamais esqueceria nesta vida. Sou eu, Jian Van, podemos nos encontrar quando tiver tempo? Quero conversar com você. Essa curta frase fez sua expressão ficar muito feia. Não tem nada a ver comigo. Depois de dizer isso, você desligou o telefone e até adicionou à lista negra. Jian Van, do outro lado da linha, tinha uma pitada de desapontamento no rosto. Ela se lembrava de que você nunca a tinha tratado assim. No passado, não importava o que acontecesse, você sempre aparecia sorrindo e se desculpando com ela. Nesse momento, Xie Yuyo viu que seu rosto não estava bom. Ela perguntou preocupado o que havia acontecido, e você acenou com a mão, dizendo que era apenas um telefonema de assédio. À noite, você estava deitado no colchão, incapaz de dormir por muito tempo, então ouviu o zíper da barraca sendo aberto e uma pequena cabeça se espiando de fora. Você está com medo sozinha? Ouvindo isso, você sorriu e balançou a cabeça, dizendo, então você está com frio? E você, segurando o riso, balançou a cabeça maliciosamente. Não estou com frio. Então você. Ela realmente não conseguia inventar mais nenhuma desculpa, parada onde estava, quase chorando de ansiedade. Parece que está um pouco frio, hein? Você esfregou os braços e disse algo completamente infundado, com a maior seriedade. É mesmo? Ouvindo você dizer isso, Xie Yuyo. Felizmente, ela entrou. Depois que a noite ficou quieta, suas respirações apressadas soavam excepcionalmente claras. E neste momento, o rostinho de Xie Yuyo estava vermelho. Pensou que Jian He faria algo bestial com ela. Neste momento, você de repente disse: o que você colocou dentro da sua saia? Por que está tão incômodo? Antes que Xie Yuyo pudesse falar, você já havia tirado o que estava no bolso dela. Acendeu a luz do celular e deu uma olhada. As 8 palavras marcantes apareceram claramente diante de vocês. Vendo isso, os olhos de Xie Yuyo tremeram. Ela agarrou as coisas da sua mão e disse: você não fale. Eu não vou ouvir, eu não vou ouvir. Neste momento, um som inadequado para crianças veio de fora da barraca. Você e Xie Yuyo se entreolharam simultaneamente. Xie Yuyo ficou surpresa e disse envergonhada: por que a irmã Jai e o irmão Imen ainda não dormiram? Mas você achou que o problema ainda não era grande o suficiente. Apontou para o bolso dela e disse maliciosamente: ela está usando o que está no seu bolso. Xie Yuyo imediatamente entendeu o que estava acontecendo. O rosto dela ficou vermelho. No entanto, você não pretendia deixá-la ir. Então, deveríamos. Não, eu te considero um amigo, mas você quer ter um filho comigo. E você não disse mais nada, apenas deu a Xie Yuyo um olhar que ela não conseguia entender. Isso a deixou nervosa a noite toda. No dia seguinte, ao voltar para casa, Xie Yuyo ainda estava zangada com o que aconteceu na noite anterior. Jian He. Descobriu um problema. Por que você parece tão maduro e estável lá fora, mas em casa só sabe me irritar? Se você me incomodar de novo, eu vou te dar o troco. Neste momento, você olhou para a aparência dela, que parecia feroz, mas na verdade era fraca, e não pôde deixar de rir e dizer:
O quê? Você vai usar a arma que a irmã Jae te deu para me enfrentar? Neste momento, você já estava acelerando. Em contraste, a tonta ainda estava balançando no carrinho de balanço. Depois de um tempo, Xia Yuyo sentiu o rosto queimar e gritou. Quem disse que queria usar uma arma para te enfrentar? Se não usarmos, e se tivermos um filho? Jian He, não vou falar com você. Xia Yuyo subiu as escadas emburrada. Neste momento, o celular tocou com uma vibração fraca. Ao olhar mais de perto, era sua mãe ligando. Depois de atender, você ouviu uma voz clara e melodiosa dizer: eu e seu pai estamos em uma viagem de negócios perto da sua casa hoje. É conveniente para mim ficar na sua casa por uma noite? Essa pergunta te deixou imediatamente em pânico. Se eles viessem, Xia Yuyo seria exposta? Ela teria que fingir ser sua namorada? Você pensou que definitivamente não poderia. Seus pais são empresários e têm um olhar muito aguçado. Sua atuação não enganaria sua mãe. Sua mente dispara e você diz: mãe, vou reservar um hotel para vocês. Minhas costas estão ruins ultimamente, não consigo dormir no chão. Então o quarto não pode ser cedido. Ouvindo isso, sua mãe não insistiu mais. Mas bem quando você pensou que o problema estava resolvido, um grito veio do sótão. Meu cabelo está preso na minha roupa. Venha me ajudar. Sua mãe perguntou confusa. Filho, que barulho é esse? Não estou ouvindo nada. Estou assistindo TV. Você sentiu uma dor de cabeça. Felizmente você desligou o telefone a tempo, senão seria um desastre. Então você correu escada acima para verificar e gentilmente tirou o cabelo de Xia Yuyo. Em seguida, você reservou 7 hotéis distantes online. O preço não importava, o importante era que não ficassem muito perto. Xia Yuyo, agora a salva, ainda com uma expressão feroz, não pôde deixar de perguntar com quem você estava falando ao telefone. Você sorriu, com minha mãe. Ouvindo isso, Xia Yuyo se lembrou da cena anterior. Ela me ouviu, não é? Acho que não. Ainda bem que desliguei o telefone a tempo. Que bom, que bom. Ouvindo isso, Xia Yuyo suspirou aliviada. Mas eles devem chegar aqui em breve. Disseram que vem a negócios. Xia Yuyo ficou um pouco em pânico. Eles não vão vir, né? Devo me mudar então. Eu já providenciei para que eles fiquem em um hotel primeiro. Originalmente, você queria dizer para ser honesto quando eles chegassem. Embora você ainda não tivesse se declarado formalmente para Xia Yuyo, em seu coração ela já era a única. Mas considerando que Xia Yuyo talvez não conseguisse aceitar de imediato, você pensou em não dizer nada. Mas isso não é um pouco rude? Ouvindo isso, você apertou sua bochecha macia. Pequena boba, quanto tempo nos conhecemos? É normal que você esteja nervosa. Quando estiver pronta, levarei você para conhecê-los. Xia Yuyo cruzou os braços. Talvez eu não goste mais de você. Ouvindo isso, um sorriso apareceu em seus lábios. Ou seja, você gosta muito de mim agora. Não, eu não disse nada. Xia Yuyo balançou a cabeça freneticamente. Ela tentou desviar do assunto. Então você olhou para as horas e pensou que seus pais deveriam estar chegando. Então você se levantou, desceu e disse a Xia Yuyo: vou sair agora, me ligue se precisar de alguma coisa. Eu trarei algo gostoso para você quando eu voltar. Nesse momento, uma pequena cabeça apareceu nos cobertores no andar de cima, com o rosto vermelho, sorrindo para o andar de baixo. Eu quero comer castanhas carameladas. Depois de sair do apartamento, você pegou um táxi para a entrada do hotel 2,5. Você pegou o telefone e ligou para sua mãe. Assim que a chamada foi atendida, você ouviu uma voz familiar chamando por trás. Em um momento, um carro esporte azul claro parou na entrada do Hotel 7 Estrelas. Você olhou atentamente e ficou surpreso. Não é o SUV do pequeno Ma que tem sido muito discutido na internet ultimamente? Ainda não foi lançado. Como meus pais o conseguiram? 377 Nesse momento, minha mãe, Gu Xixi, veio correndo com saltos altos, abraçando-o como uma criança. 378 Apertando sua bochecha, ela disse: filho, parece que você tem levado uma boa vida ultimamente. 379 Deixa logo, há muita gente olhando, você disse um pouco envergonhado, olhando para os lados. 380 Originalmente, minha mãe era magra e pequena e não parecia velha. Com um gesto tão íntimo, as pessoas não pensariam que era um relacionamento entre irmãos? 381 Nesse momento, você mudou de assunto e olhou para o carro pequeno Ma atrás de você. Pai, por que você trocou de carro? Ao ouvir isso, Jian Dazon levantou as sobrancelhas e sorriu. 382 Recentemente, fechei um grande contrato e ganhei um pouco de dinheiro.
Este carro foi um presente do cliente, apenas a cor é um pouco exagerada. Bom para você, velho Jean. 383 Não nos vemos há meio ano e você melhorou. Ouvi um dunk e uma castanha caramelizada bateu na sua cabeça. 384 Como você está falando comigo? Nesse momento, seu pai riu levemente e tirou uma chave do bolso, jogando-a para você. 385 Você não disse que queria isso no seu último aniversário? Agora é seu. Você ficou chocado ao pegar a chave. 386 Velho Jean, você não fez nada ilegal? Tão generoso, devolva se não quiser. 387 Eu ainda não consigo suportar. Esqueça, esqueça. Desde que os canais sejam limpos, aceitarei relutantemente. 388 Depois, você passou um tempo com seus pais passeando pela vizinhança. Quando você estava prestes a voltar, viu sua mãe tirar de sua bolsa 389 uma requintada caixinha de sândalo, entregou-a em suas mãos e instruiu, se encontrar a pessoa certa, dê a ela. 390 Ao ouvir isso, você fez uma pausa. Você pediu essa coisa à sua mãe várias vezes antes, mas nunca conseguiu. 391 Não esperava que sua mãe a desse de presente desta vez. Depois de pegar a caixinha, você se despediu dos seus pais. Na estrada, você lançou um olhar de soslaio para a caixinha. 392 Parece que sua mãe percebeu algo, mas você não esperava que ela pudesse tirar uma herança de família hoje. 393 Ao passar pela rua comercial, você parou o carro na beira da estrada, desceu correndo o risco de ser multado e foi comprar uma porção de castanhas caramelizadas. 394 Quando você voltou para casa, já era tarde. Ao tirar a chave e girá-la, a porta se abriu sozinha. 395 Você viu Xia Yu descalça aparecer na porta, vestindo um pijama de alcinha de ursinho pô. 396 É com um sorriso nas bochechas rosadas. Você sentiu que a paisagem mais bonita do mundo não era nada comparado a isso. 397 Trouxe algo gostoso para você. Depois de dizer isso, você entregou o saco ainda quente em sua mão. No instante em que Xia Yu pegou o saco, 398 Você deu um passo à frente e a pegou, colocando-a em seus quadris. Peça para ela descer no sofá preguiçoso. 399 Se você não usar sapatos, ficará resfriada. Não vou cuidar de você. Se você não vai cuidar, então não vou. 400 Xia Yu balançou a cabeça com orgulho. Você se agachou, limpou a poeira das solas dos pés dela e depois tirou a caixinha de sândalo do bolso. Nesse momento, sua mãe Gu Xixi veio correndo animada, usando saltos altos, e o abraçou como uma criança. Ela apertou seu rosto e disse, filho, parece que você tem passado bem ultimamente. Desça logo, tem muita gente olhando. Você olhou para os lados com um pouco de constrangimento. Sua mãe já era magra e pequena, não parecia velha. Com um gesto tão íntimo, as pessoas não pensariam que era um relacionamento de irmãos mais velhos e mais novos? Nesse momento, você mudou de assunto, olhou para o carro pequeno atrás de você e disse, pai, por que você trocou de carro? Ao ouvir isso, Jian Dazuan arqueou uma sobrancelha e sorriu. Ganhei um grande contrato recentemente e fiz um pouco de dinheiro. Este carro foi um presente do cliente. A cor é um pouco chamativa, mas está tudo bem, Lao Jian. Não te vejo há meio ano, e já estás com bom aspecto. Com um clang, uma castanha caramelizada bate-te na cabeça. Como te atreves a falar comigo assim? O teu pai riu-se levemente e tirou um molho de chaves do bolso, atirando-o para ti. Não disseste no teu último aniversário que querias isto? Agora doutor, ficaste chocado ao receber as chaves. Lao Jian, não fizeste nada de ilegal, pois não? Tão generoso, não quero devolvê-lo. Hesito em desistir dele. Esquece, esquece. Desde que o canal seja limpo, aceito-o com relutância. Depois, acompanhaste os teus pais a passear pelos arredores. Quando te preparavas para voltar, viste a tua mãe tirar da bolsa uma caixinha requintada de sândalo e entregá-la-te, dizendo, se encontrares a pessoa certa, oferece-lhe. Ao ouvires isto, paraste por um momento. Tinhas pedido isto à tua mãe várias vezes antes, mas nunca a tinhas conseguido. Não esperavas que a tua mãe a tirasse agora. Depois de receberes a caixinha, despediste-te dos teus pais. Na estrada, olhaste para a caixinha pelo canto do olho. Parece que sua mãe descobriu algo, mas ela ter tirado a herança é algo que você não esperava hoje. Ao passar pela rua comercial, você parou o carro na beira da estrada, arriscando ser multado para descer e comprar uma porção de castanhas caramelizadas. Quando você voltou para casa, já era tarde. Ao tirar a chave e girar, a porta se abriu sozinha.
Você viu Xie Yu aparecendo na porta descalça, vestindo um pijama de alcinha de urso de morango. E com um sorriso no rosto cor-de-rosa, você sentiu que a mais bela paisagem do mundo não seria nada comparada a isso. Trouxe algo gostoso para você. Dito isso, você entregou a sacola ainda morna em sua mão. No instante em que Xie Yu pegou a sacola, você deu um passo rápido para frente, a levantou e a colocou em seu quadril, em direção ao sofá preguiçoso, pedindo para ela descer. Se você pegar um resfriado por não usar sapatos, não vou me importar. Xie Yu sacudiu a cabeça bem alto, enquanto você se agachava para limpar a poeira das solas dos pés dela e então tirou uma pequena caixa de sândalo do bolso e a colocou de lado. Xie Yu acabou de pegar os pauzinhos para comer, mas seu olhar foi atraído por uma caixa requintada. Ela ficou curiosa e a abriu. Descobrindo um bracelete de jade lá dentro, ela perguntou a você com alguma dúvida: quem deu isso? Uma pessoa mais velha me deu. Se você gosta, eu te dou. Ela não me deu para mim de qualquer maneira. Sério? Você pode me dar mesmo? Não estou mentindo para você. Vou tomar banho primeiro. Depois de receber sua resposta afirmativa, Xie Yu mal podia esperar para colocar o bracelete na mão. E o material do bracelete realmente combinava com suas mãos pequenas. Nesse momento, ela viu você vindo com roupas limpas. Ela felizmente mostrou a você. Você acha que fica bonito? Você está falando de mim ou do bracelete? Você está brincando de novo. Não vou cair nessa. A propósito, quem é essa pessoa mais velha para você? Tudo bem eu aceitar um presente tão bonito? Embora Xie Yu gostasse muito, uma coisa tão importante ainda precisava ser esclarecida com antecedência. Minha mãe me deu. Xie Yu encarou o bracelete em sua mão por um longo tempo e perguntou seriamente a você: por que a tia deu um bracelete tão bonito para você? Isso é claramente para meninas usarem. Ouvindo-a dizer isso, o canto de sua boca não pôde deixar de se curvar ligeiramente. Este é um tesouro de família. Minha mãe me pediu para dar à nora dela. Já que você gosta, é só pegar. Depois de um tempo, ela finalmente reagiu. Jian-he, por que você não disse isso antes? Você fez isso de propósito. É simplesmente muito astuto. Você sabe que não tenho resistência a esse tipo de coisa brilhante. Embora Xie Yu dissesse isso, olhando para o bracelete em seu pulso, seu coração ficou aquecido. Este era o tesouro de família de Jian-he, o que mostrava sua importância. Enquanto ela pensava em como retribuir, ela inesperadamente viu você olhando intensamente para o computador. Xie Yu se aproximou silenciosamente por trás de você. O que você está olhando? Você viu a tela do seu computador. Muitas páginas oficiais estavam abertas, e muitos rumores sobre a loja de Milk Tea Xing haviam aparecido durante a noite. Ela observou por um tempo e mostrou uma expressão aflita. Esses blogueiros não estão falando besteira? Dizendo que o leite usado estava vencido? Os morangos usados estavam mofados? Nesse momento, você descobriu que a pessoa que começou o rumor era, na verdade, uma blogueira de beleza com 80 mil seguidores. No entanto, quanto mais você olhava de perto, mais familiar parecia. Depois de muito tempo, você finalmente percebeu que esta não era uma ex-amiga íntima de Jian Van? Depois de perceber isso, você reprimiu sua raiva e mostrou um sorriso significativo, copiando todos os vídeos fabricados em um pendrive. E anunciou no grupo de trabalho que a loja fecharia por 3 dias e reabriria após a resolução deste assunto. Vendo Xie Yu, que estava mais ansiosa do que você, ao seu lado. Ao ouvir isso, o rosto de Xie Yu ficou imediatamente vermelho. Quem está preocupado com você? Estou com medo que você não tenha dinheiro para pagar os salários. Então por que você está corando? Xie Yu rapidamente abanou o rosto com a mãozinha.